Olá pessoal, o meu nome é Carolina Laís, eu sou acadêmica do curso de Letras na Universidade do Vale do Itajaí, a Univale, e na aula de hoje iremos conhecer um pouco sobre a regência nominal. O objetivo da aula de hoje é o de conhecer o conceito de regência nominal e sua função nas frases. A finalidade dessa aula é a de servir como recurso para o desenvolvimento de conteúdos em mídias digitais, favorecendo o processo de ensino e aprendizagem junto às escolas municipais de Itajaí. Essa é uma aula explicativa sobre a regência nominal. Em toda a aula há exemplos para contextualizar o conteúdo. A competência que será desenvolvida nessa aula é a de apropriar-se da linguagem escrita, reconhecendo-a como forma de interação nos diferentes campos de atuação da vida social e utilizando-a para ampliar suas possibilidades de participar da cultura letrada, de construir conhecimentos, inclusive escolares, e de se envolver com maior autonomia e protagonismo na vida social. A habilidade que será desenvolvida nessa aula é a de comparar o uso de regência verbal e regência nominal na norma padrão com seu uso no português brasileiro coloquial oral. Primeiramente, vamos entender o que é a regência nominal. A regência nominal é a relação entre um nome, que pode ser um substantivo, um adjetivo ou um advérbio, e os seus complementos. Esses complementos devem ser introduzidos pelas preposições adequadas. Lembrando que, na regência nominal, os nomes são os nossos termos regentes e seus complementos são os termos regidos. Por exemplo, na frase "Tenho amor à vida". Nessa frase, o nosso termo regente é o nome amor. Aparece ali, tenho amor à vida. Esse "à vida" é o nosso termo regido, o nosso complemento nominal. Notem que aqui nós temos a preposição a, que nesse caso da frase, o nosso nome amor usa a preposição a para se relacionar com o termo vida. Essa frase também poderia ser um pouco diferente se fosse colocado tenho amor pela vida. Nesse caso, o nosso nome amor estaria usando a preposição por mais o artigo a para se relacionar com o termo regido vida. Nesse caso, a frase ficaria um pouco diferente, mas esse exemplo é para mostrar a vocês que um nome pode usar diferentes preposições para se relacionar aos seus complementos. Claro que isso depende muito do termo regente, porque alguns nomes só admitem o uso de uma certa preposição junto com eles. Alguns nomes admitem só o uso da preposição a, já outros admitem só o uso da preposição por e etc. Mas alguns nomes podem ser usados com diferentes preposições. Outro exemplo é a frase sou responsável por essa casa. Aqui nós temos o nosso termo regente, que é o nome responsável, enquanto por essa casa são os nossos termos regidos. Como vocês podem ver, a preposição usada nessa frase é a preposição por. Isso porque o nome responsável exige o uso da preposição por. O nome responsável não pode ser usado junto com outras preposições diferentes do por. Eu trouxe aqui uma tabela com exemplos de nomes que regem a preposição a, ou seja, nomes que só podem ser usados com a preposição a. Alguns exemplos são acessível a, agradável a, alheio a, análogo a e etc. Vocês não precisam decorar essa tabela e nem as tabelas que eu coloquei a seguir. É só para que vocês possam entender que existem nomes que só podem ser usados com determinadas preposições e nomes que podem ser usados com mais de uma preposição. Além disso, vocês poderão utilizar essas tabelas para consultar caso tenham dúvida de qual preposição deve ser utilizada em cada nome. Aqui temos uma tabela de nomes que só podem ser usados com a preposição de
Aqui temos tabelas um pouco mais curtas que falam sobre exemplos de nomes que regem a preposição com e nomes que regem a preposição em. Por fim, temos essas duas últimas tabelinhas que falam sobre alguns nomes que regem a preposição para e alguns que regem a preposição por. Atenção! Apesar da existência daquelas tabelas, alguns nomes aceitam mais de uma preposição em seu complemento, como veremos a seguir. Por exemplo, na frase "Essa ferramenta será útil a você", o nosso nome, que é o termo regente, é a palavra útil. Vemos que, na primeira frase, ela tem a preposição a para se ligar ao termo regido você. Já na segunda frase, nós temos "Essa ferramenta será útil para você". É exatamente a mesma frase, só que ao invés da preposição a, temos a preposição para. Dessa forma, o sentido da frase acaba não mudando. O que muda é a preposição usada para esse nome em específico, que é útil. O útil é um nome que aceita o uso de mais de uma preposição consigo. Já no segundo exemplo, temos a frase "Considero-a apta ao trabalho", lembrando que o ao é uma junção da preposição a com o artigo o. Dessa forma, a preposição que é usada nessa frase é a preposição a. Porém, como podemos ver na segunda frase, "Considero-a apta para o trabalho", o nome apta, que é o nosso termo regente, aceita o uso de diferentes preposições ao ser aplicado em uma frase. Dessa forma, tanto a primeira frase quanto a segunda frase do exemplo 2 estão corretas, pois tanto a preposição a quanto a preposição para podem ser utilizadas para ligar o nome apta ao seu complemento. No terceiro exemplo, temos: "O filme é impróprio a menores de 18 anos". Aqui podemos ver que o nosso termo regente, o nome impróprio, se conecta ao complemento menores de 18 anos através da preposição a. E o mesmo ocorre na frase abaixo, que é: "O filme é impróprio para menores de 18 anos". Tanto a preposição a quanto a preposição para podem ser usadas junto com o nome impróprio. Já no quarto e último exemplo, temos a frase: "Meu interesse pelo livro aumentava à medida que o lia". Sabemos que pelo é a junção da preposição por com o artigo o. Por isso, se lembrem que nessa frase a preposição tecnicamente é o por, só que nesse caso ela está junto com o artigo o. Já na segunda frase temos: "Meu interesse no livro aumentava à medida que eu lia". Nesse caso, também ocorre uma junção de uma preposição com o artigo, que nesse caso são em e o, respectivamente. Bom, voltando à questão das preposições em cada frase. Tanto o pelo quanto o no podem ser utilizados para ligar o termo interesse, que é o nosso nome, nosso termo regente, com o seu complemento. Por último, mas não menos importante, lembre-se, dependendo da preposição usada, o sentido da frase pode mudar. Por exemplo, se eu digo que o discurso do professor foi lindo, eu tenho o sentido de que quem fez o discurso foi o professor. Já se eu digo o discurso para o professor foi lindo, eu dou o sentido de que não foi o professor que fez o discurso, e sim quem recebeu o discurso. Bom, essa foi a nossa aula de hoje sobre regência nominal. Espero que tenham gostado e compreendido um pouco melhor sobre o que é regência nominal e como ela é aplicada nas frases. Até a próxima aula!